Amém. Gente, boa noite. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer ter você conosco para mais um culto. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar bastante. Amém, queridos? Hoje o tema que eu quero tratar com você é a evidência de uma pessoa que está salva. Será que você sabe se você realmente está salvo? Porque a vida cristã, ela gira em torno disso. Nós estamos aqui por causa disso. Por causa de uma salvação que nos foi proposta por meio do sacrifício de Cristo. Essa salvação foi oferecida a nós de graça, não que não teve um preço a se pagar, porque teve, mas para nós é oferecido de graça. E se há uma salvação proposta, e nós estamos buscando por ela, de vez em quando você tem que fazer a pergunta: eu estou salvo? O que Cristo fez realmente me alcançou? A obra redentora tem me visitado, tem me transformado, tem me tornado uma pessoa melhor? Ou depois que o tempo passou, eu me tornei uma pessoa pior? O apóstolo Paulo, ele estava dando esse ensinamento ao povo, os cristãos que estavam em Roma. E ele estava explicando justamente sobre o coração impenitente dos judeus. A palavra impenitente significa que não se arrepende. Que triste. Está apontando para o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Deus, mas um povo que não se arrependia. Condenava os outros, mas era condenado porque fazia aquilo que ele condenava. E aí Paulo fala sobre a evidência de uma pessoa salva. Isso aqui me chamou a atenção e é o que eu quero estudar com você. Nós vamos ler um trecho, um pequeno trecho, e depois a gente entra diretamente no ponto que a gente vai aqui esmiuçar para nós, tá? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, por gentileza. Essa pergunta você tem que se fazer de tempo em tempo: eu estou salvo? Romanos capítulo 2, pessoal. É Paulo quem escreve essa carta. E ele está falando justamente sobre esse coração que não se arrependia dos judeus, mas isso cabe muito a nós, porque às vezes nós somos assim, teimosos, nosso coração não se arrepende de algumas coisas, e se a gente não vigiar quanto a isso, nós podemos perder nossa salvação, aquilo que foi dado a nós de graça, mas nós estamos ignorando tudo isso. E ele vai falar sobre isso, sobre ignorar toda essa bondade de Deus, jogar fora toda a paciência que Deus tem conosco, para querer nos salvar. Bom, o verso que eu quero começar com você é o verso 3, para fazer mais sentido, né? Ele começa desde o início já falando com os judeus sobre eles não se arrependerem, e aí no verso 3 ele começa a fazer uma pergunta, ó: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou seja, você condenou as outras pessoas, mas você faz a mesma coisa. Você acha que você vai escapar? Isso aqui mostra de maneira muito clara quando muitas vezes nós pregamos para os outros e nós não vivemos. Nós falamos: ó, não faça isso, mas nós estamos fazendo. Nós não somos melhores do que ninguém. A palavra de Deus, ela é única para todos nós. O Deus que fala comigo também fala com você. O Deus que fala para mim não adulterar, fala para você fazer o mesmo, para você também não adulterar. E o fato de eu ser pastor não garante para mim um lugar diferente do teu. Nós vamos morar no mesmo céu. Então, se eu não respeitar a palavra como eu ensino, eu posso perecer, eu posso me perder. Então Paulo está dizendo: olha, isso aqui é válido para todo mundo. Você está julgando o outro, falando que não pode fazer, mas se você faz,
Você acha que vai ser diferente com você o julgamento? Não vai. E aí ele vai falar sobre o desprezo, porque agir assim, você condenar os outros sobre coisas que eles fazem, que você diz que é errado, mas você mesmo faz, isso é jogar fora a bondade de Deus, a benignidade de Deus, que Deus está tendo com você. Toda a paciência que Deus está tendo contigo, você está jogando fora. Quando? Quando você condena o outro, dizendo não faça, mas tu faz. Talvez você conheça esse ditado, talvez você cresceu dentro dessa mentalidade, onde os pais diziam assim: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Quem cresceu num lar assim? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Então a gente cresceu num lar onde o pai bebia, mas ele fala, não pode beber. Isso é o quê? Hipocrisia. Daqui a pouco ele está morrendo de cirrose, por algo que ele falou, não faça, e ele fez, e ele mesmo caiu no buraco. Não faz sentido isso. Isso é desprezar toda a bondade. E Paulo fala justamente sobre isso. Aí ele vai entrar agora sobre esse ponto de desprezar toda a bondade de Deus quando a gente faz isso. Verso 4 diz, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Que benignidade que ele está apontando? A benignidade de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que as benignidades de Deus te levam ao arrependimento. Agora ele faz uma pergunta, ele fala assim, você está ficando louco? Olha o que você está fazendo, você está condenando as pessoas, mas você faz o que não é para fazer. O julgamento para você não vai ser diferente. Ou você não está fazendo muita menção, não está prestando atenção no que você está fazendo, ou você está desprezando a benignidade de Deus, a paciência de Deus e a longanimidade de Deus. Pastor, pensei que paciência e longanimidade era a mesma coisa. Não, eu pesquisei no dicionário, a palavra longanimidade, fiz questão de escrever isso aqui só para poder explicar para você. A palavra longanimidade significa suportar com firmeza contrariedades em benefício de alguém. Então, longanimidade de Deus é suportar o que eu faço, que é completamente contrário ao que Ele diz, só porque Ele me ama. Então, além da paciência, Deus ainda suporta as minhas contrariedades, as coisas que eu faço que não condiz com o que Ele me ensinou. Ele suporta tudo isso com bondade. Para quê? Para que eu chegasse ao arrependimento. Tudo para que eu chegasse ao arrependimento. E às vezes eu desprezo tudo isso. Quando você vê alguém se perdendo, irmão, você pode ter certeza, a opção foi da pessoa. Porque Deus estava disposto a ser benigno com essa pessoa, e já expliquei para você em outra ocasião, que a benignidade é o ato de fazer o bem. É o ato de fazer o bem, não é só de ser bom, não é só bondade. Benignidade é o ato de fazer o bem. A pessoa está desprezando a bondade. Quando você vê alguém perecendo, virando a cabeça, se perdendo, ela desprezou a benignidade de Deus. Não é que ela não tem perdão, ela não quis se arrepender. É coração impenitente, coração que não se arrepende. Porque se tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado. Deus tinha levantado essa pessoa, sim. Não importa o que ela tenha feito. Só que às vezes é um alto preço que a pessoa vai ter que pagar, porque ela vai ter que olhar para tudo que ela fez. Todas as loucuras, as decisões erradas. Vai ter que encarar-se no espelho e ser o mais sincero possível para alcançar o arrependimento. O arrependimento vai além do que de dizer, perdoa, meu Deus. Eu já te expliquei isso. O arrependimento é além de dizer apenas, me perdoe, meu Deus. Foi sem querer. Vai muito além. E quando se trata de arrependimento, alguns, quando pensam que vão ter que encarar a si mesmo, encarar a realidade, não vão ter que se enganar mais. Não dá para chegar para Deus e falar, não queria. Se você queria, você vai ter que ser sincero, senão não alcança
o perdão de Deus. Ele está falando de arrependimento, não de pedir de perdão. Então, quando se fala disso, muitos não querem pagar esse preço de ter que olhar para o quão mal a pessoa se tornou ao ponto de fazer certas coisas. Como é que o mal entrou dentro dela de tal forma ao ponto da pessoa praticar certas coisas? Ela vai ter que encarar isso, e ela não quer encarar isso, ela não quer se olhar no espelho e perceber que ela dentro da igreja se tornou tão mal. Então ela prefere virar as costas para a benignidade de Deus, para a paciência de Deus, para a longanimidade de Deus, que é o ato de suportar com firmeza todas as suas contrariedades, e Deus suportaria. Se você quiser se arrepender, Ele faria tudo isso para que você alcançasse o arrependimento. Mas muitos acabam desprezando. É isso que Paulo está dizendo. Vamos ler de novo? E agora vai fazer mais sentido depois dessa explicação. Verso de número 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade. Quer dizer, não era uma benignidade pouca, não. É uma benignidade rica. Ou tu desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Quer dizer, você ignorou tudo isso? Deus iria fazer tudo isso para levar você ao arrependimento? Ou será que você desprezou tudo isso? Aí, Paulo entra. Isso aqui eu achei fantástico, ó. Verso 5. Olha ele falando da dureza, ó. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, que significa que não se arrepende, entesouras, ou seja, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Agora Paulo está dizendo, cara, você está acumulando ira para cima de você mesmo. Por causa do quê? Por causa de um coração que não se arrepende. Você não se arrepende. Em vez de você se arrepender e abraçar a misericórdia de Deus, não. Você ignorou tudo isso, você desprezou tudo isso. Só que isso só está acumulando ira para você no dia da ira. Isso ele está apontando, é lógico e evidente, para o dia do juízo, onde todos nós seremos julgados, segundo as nossas obras. Segundo as nossas obras. Certamente, naquele grande dia, vai ter gente dizendo, não, tem alguma coisa errada, eu não deveria estar indo para o inferno, não. Está errado isso aqui. Deus, vamos rever os conceitos aqui, porque eu acho que tem algum engano. E naquele dia Deus vai apontar. Eu te dei chance disso, eu fui benigno com você, eu te abençoei quando você estava errado. Tudo esperando o teu arrependimento, e você desprezou a minha benignidade, você não se arrependeu. Eu fui paciente contigo, eu suportei suas contrariedades, os seus absurdos, eu suportei tudo isso. Você falou muita besteira e eu suportei. Você sabia que aquilo que você estava falando não estava certo, não condizia com a minha palavra. Eu suportei tudo isso para que você se arrependesse, mas você desprezou tudo isso. E agora, no dia do juízo, você apenas acumulou mais ira para você mesmo. E aí Paulo fala como é o comportamento de uma pessoa que está salva. E aí entra a nossa mensagem. Tudo isso aqui que eu estou explicando é apenas a introdução, mas a mensagem em si está bem aqui. É isso aqui que me chamou muita atenção. As evidências de uma pessoa salva. Não estou aqui dizendo que todas as evidências são essas, não. Aqui é uma das. E ele fala, olha, aqui é a evidência de uma pessoa que vai ter a vida eterna. Aí ele vai apontar. Ele fala que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E aí verso 7 ele diz, a saber, a vida eterna, ou seja, quem tiver a vida eterna, quem for salvo, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Vamos ler de novo isso aqui? A saber, a vida eterna para quem? Aos que,
com perseverança em fazer o bem. Então para um pouquinho por aí. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que toda pessoa salva, ela persevera em fazer o bem. Não estou falando de fazer o bem às pessoas, em fazer o bem o que é bom aos olhos do Senhor. Em outras palavras, obediência à palavra de Deus. Essa é uma evidência de uma pessoa salva. Você quer saber se você é salvo? Observe se você obedece o que a palavra do Senhor diz, o que a Bíblia diz. Pastor, eu não obedeço. Eu obedeço a minha consciência, os meus conceitos, aquilo que eu acho que é certo. Mas nem sempre o que eu acho que é certo está certo. Irmão, à medida que eu fui conhecendo a Cristo, eu fui percebendo que muita coisa que eu achava que estava certo não estava. Tem coisa que eu me envergonho. Eu falo, cara, onde é que eu estava com a cabeça achando que isso aqui estava certo? Só que a gente só se dá conta disso quando a gente vai lendo a Bíblia. A gente vai lendo, a gente vai aprendendo. O Espírito Santo vai tirando as escamas dos nossos olhos e você vai percebendo. Você fala, caramba, isso aqui está errado. Como é que eu nunca percebi? Como é que eu achei que eu ainda estava cheio da razão? Então uma das evidências de uma pessoa salva é essa perseverança em fazer o bem, em fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Toda pessoa que está caminhando para a salvação, você vai ver essa pessoa se esforçando para obedecer a palavra de Deus. Quem está entendendo aqui, pessoal? Essa é uma evidência. Quando você vê a pessoa desprezando a palavra, ela não está salva. Você vê a pessoa ignorando a palavra, ela não está salva. Mas Paulo falou, a vida eterna para quem? Aos que perseveram em fazer o bem, lutam para fazer o que é certo aos olhos do Senhor. E mais do que isso, aí vem o segundo tópico, a segunda evidência de uma pessoa salva. O que essa pessoa procura, essa pessoa salva? Vamos lá, está escrito aí, verso 7. A saber, a vida eterna para quem? Aos que, com perseverança em fazer o bem, isso aqui nós já estudamos, procuram o que, pessoal? Glória e honra e incorrupção. Para um pouquinho por aí. Ou seja, essa pessoa está visando agora as coisas do alto. Ela está querendo a glória de Deus. Ela quer ser honrada por Deus. E detalhe, ela está buscando ser incorruptível, que vem da palavra incorrupção, que significa não perdeu a originalidade. Porque corrupção é a perca da originalidade. E aí eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque infelizmente é o exemplo que todo mundo entende quando se fala de política. O vereador, o prefeito, vem com boas intenções. Eu quero ajudar o menos favorecido e tal. Eu sou gente da gente, eu conheço a dor do povo e tudo mais. É só uma questão de tempo. Se o cara não tiver Cristo no coração, ele se corrompe. O sistema é bruto. É bruto. A corrupção está em toda parte. São poucos aqueles que conseguem se manter de pé. Se não tiver uma vida com Deus, irmãos, vai se perder. Não tem jeito não. Não tem jeito não. A gente vê alguns cristãos lá no Senado batendo de frente. Irmão, é como se fosse uma ovelha no meio dos lobos. A corrupção é grande. Eles têm que bater de frente, arruma confusão com todo mundo, para poder manter firme a sua fé, para procurar estar em obediência, fazendo o que é certo aos olhos do Senhor, para não se dobrar diante de um sistema, ou seja, tentar se manter incorruptível. Toda pessoa salva, ela busca as coisas de cima, as coisas do céu, a honra, a glória, e não perder
aquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Tem gente que perdeu o que Deus fez aqui dentro. Tem gente que já teve o primeiro amor e hoje não tem mais. Tem gente que já amou Jesus com todas as forças e hoje não ama mais. Tem gente que já fez por Jesus coisas tremendas e hoje não tem coragem de fazer. Não tem. Você se corrompeu. Você perdeu a originalidade. Deus plantou dentro de você um amor por Ele que você não tinha. Por isso você era capaz de fazer qualquer coisa. Mas agora o tempo passou e essa evidência você não tem mais. Infelizmente você acabou se corrompendo. Então quando eu li esse texto eu falei, meu Deus, a igreja precisa saber disso. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, a gente pensa, eu estou salvo, eu vou para a igreja, eu vou para o céu. Só que aqui a Bíblia Sagrada é clara, dizendo, para aqueles que vão herdar a vida eterna, primeiro, eles perseveram em fazer o que é certo, o bem. Eles procuram com todas as forças obedecer o que está escrito. Segundo, eles procuram as coisas do céu, a honra, a glória de Deus e principalmente ser incorruptível, não se corromper, lutar para não perder o que Deus está fazendo aqui dentro. Tem gente que estava indo tão bem, mas por causa de uma amizade se corrompeu. Estava indo tão bem, por causa de rede social se perdeu. Estava indo tão bem, mas a gente vive numa sociedade onde o culto ao corpo é tudo que importa. Então se você tiver um corpo bonito, você é aceito. Se você não se enquadra nesses padrões, nesse estereotipo, então você é jogado de canto. E a pessoa fica lutando para entrar dentro desse sistema, onde você precisa ter um corpo bonito, porque senão você não vai ser ninguém. Para com isso. Está tão preocupado com o corpo que esqueceu do teu espírito, que se corrompeu. Está tão interessado, encegueirado em ter dinheiro, que ficou pobre espiritualmente. Se corrompeu. Infelizmente, se corrompeu. Qual é a mensagem que eu tenho para você hoje, de maneira sucinta, porque eu não quero me demorar? As duas principais evidências de que uma pessoa está salva é que, primeiro, ela obedece a palavra. Ela persevera em fazer o bem, em obedecer o que é certo aos olhos do Senhor. Quando você vê alguém assim, essa pessoa, ela já tem evidências de que ela está salva. Segunda evidência, ela procura a glória, a honra e a incorrupção, ou seja, não se corromper. Em outras palavras, está olhando para o céu, está esperando coisas do alto. A glória não tem daqui na terra. Tem a glória humana que é corruptível, não, mas o que essa pessoa está buscando é a glória de Deus. O que ela está procurando é ser honrado por Deus e honrar a Deus. O que ela está querendo é não perder o que Deus fez dentro dela. Ela não quer perder isso. Isso se chama incorrupção. Não perder aquilo que foi feito aqui dentro. Se isso não está acontecendo com a gente, nós precisamos orar e pedir a Deus: Deus, eu estou me perdendo, me ajude, me ajude, porque eu não tenho essas evidências, eu não tenho. Mas isso não é o fim. Você não veio aqui para ouvir essa palavra e falar, então já era para mim. Não, você veio aqui para ouvir essa palavra, e quando você, como a Bíblia Sagrada diz, o livro de Tiago fala, que a palavra de Deus é como um espelho. Você se vê como você está. E você tem a opção de virar as costas e ir embora do jeito que está. Não praticar o que você acabou de ver. Preguei essa mensagem há um tempo atrás, eu explicava para as pessoas. Você ouvir a palavra de Deus e não praticar, é você se olhar no espelho, ver que o cabelo está todo mal amanhado, ver um feijãozinho no dente assim, os olhos cheios de remela. Você acabou de olhar no espelho,
viu o seu estado, e você sai dali, você não tira a remela, você não tira o feijão do dente, não arruma o cabelo, não faz nada, a roupa toda amassada, você do jeito que você está, você vai embora. Você se viu como você estava, como é que você não faz nada? Assim é aquele que ouve a palavra e não pratica, diz Tiago, capítulo 1. Eu oro a Deus para que hoje, ao ouvir essa mensagem, você não se olhe no espelho da palavra e vire as costas e saia do mesmo jeito. Eu oro a Deus para que quando você, ao ouvir essa mensagem, suscite no seu coração, brote no seu coração a vontade de orar, dizendo: Deus, se eu não tenho essas evidências de uma pessoa salva, me dê. Me dê. Davi, quando ele pecou, ele escreve o Salmo 51, depois que ele se arrepende. E a Bíblia Sagrada diz que, num dos trechos, ele fala assim: torna a dar-me a alegria da salvação. Ele tinha perdido essa alegria. Ele sabia que estava perdido. E uma pessoa, quando perde a salvação, acabou a alegria dela. Aí é a hora que a pessoa, na sua ânsia, ela começa a buscar se preencher em outras coisas. Aí vai para a bebida, vai para a mulherada, para balada. Ela vai buscar em outras coisas a alegria que está faltando aqui dentro. Só que Davi não foi buscar em outro lugar. Ele falou para Deus: eu quero de novo a alegria da salvação. Eu estou me arrependendo, me dê de novo essa alegria. Eu não vou buscar em outro lugar. Eu quero de volta. Eu oro a Deus para que hoje você peça para Deus: eu quero de volta essa alegria. Eu quero me alegrar de novo. E aí você vai perceber uma coisa que eu tenho falado sempre. Quando a gente tem Cristo, quando você é salvo de verdade, você não precisa de muito para ser feliz. Não precisa de muito. Mesmo com pouco, você vai ser uma pessoa muito realizada, muito feliz. As pessoas não vão entender como é que você é tão feliz com pouco. É porque a sua alegria é Cristo. A sua alegria não está nos bens materiais, naquilo que você conquista, no dinheiro que está no teu bolso. Não está aí, não está. Não está aí, nunca esteve. Então que hoje você ore e fale para Deus: Deus, eu quero essas evidências. Eu quero essa alegria de novo. Eu quero ter a certeza que eu estou salvo. Eu quero essa evidência. Amém, queridos?